Samuel, deixa Deus te usar. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por mais uma noite de vitória? Digam graças a Deus. Eu também estou agradecendo a Deus por esta noite da voz excelente, a qual o eterno Deus tem preparado para todos nós nesta linda noite de celebração a Deus. Que privilégio poder participar mais uma vez do culto geral da UADADEC. Verdadeiramente Deus se faz presente no nosso meio e nós temos certeza que daqui para o final do culto, Deus que já está no nosso meio continuará derramando da sua presença sobre as nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Você pode ficar de pé para lermos um texto da palavra de Deus? Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 9 e em seguida nós vamos para o capítulo de número 3 e vamos ler apenas o versículo de número 30. Obrigado, meu amigo, líder geral da UADADEC, Diácono Vitor Simões, sua esposa, toda a sua família. Obrigado pela honradez. Citando o nome do Diácono Vitor, eu cumprimento toda a liderança aqui presente no altar, ao pastor Carlos Roberto Silva e também a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo pelas plataformas do Facebook e do YouTube. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que também estão cultuando conosco. Os irmãos acharam? Podem dizer amém? Amém. Versículo 9 do capítulo 1 do profeta Daniel nos diz assim: Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Capítulo de número 3, versículo 30 nos diz: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E você pode se assentar glorificando a Jesus. Também quero cumprimentar minha esposa que está aqui na frente comigo. Deus te abençoe. Prazer estar contigo sempre. Meus queridos e amados irmãos, eu me coloquei à disposição do Senhor Deus, pedindo a Ele uma palavra para esta ocasião, visto que nós estamos em um culto de adolescentes, ao qual não só atinge a nós aqui presentes, mas a todos quantos estão nos acompanhando pela internet. E eu pedi a Deus uma palavra para todos vocês, e o Senhor Deus me fez recordar deste texto, que é um texto extremamente conhecido de todos nós. Ora, quando falamos da Bíblia Sagrada, talvez você, assim como eu, tem algum personagem que você mais se identifica, tem um personagem que você mais tem uma certa familiaridade com ele. E por certo, a minha questão é o profeta Daniel. E isto porque nós temos muitas lições aqui que não caberia o tempo proposto para elencarmos de uma só vez, mas eu tenho certeza que Deus nos dará graça para que venhamos transmitir aquilo que Deus ministrar ao nosso coração para falar a todos vocês. Nós lemos dois textos, dois versículos que estão separados pelos capítulos. Nós lemos um versículo do capítulo 1 e um versículo do capítulo 3. É bem notório que nós vamos falar não somente de Daniel, mas também nós vamos falar de Ananias, Misael e Azarias. Estes quatro amigos que em uma terra longínqua se destacaram, simplesmente porque não renunciaram o que já foi cantado aqui nesse altar, a sua fé, a sua comunhão com Deus. E baseado nisso nós podemos concluir que estamos vivendo dias difíceis e dias trabalhosos. A Bíblia, ela já havia nos alertado a respeito disso. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada no quesito de dificuldades, nós sabemos que ser cristão neste tempo presente não é uma tarefa fácil. Aliás, é difícil, ou podemos dizer que ser cristão nunca fora uma tarefa fácil.
a polarização de informações, as questões ideológicas. Se eu disse que ser um cristão neste tempo presente não é uma tarefa fácil, quem dirá ser um jovem cristão nesta era presente? A nossa juventude tem sido atacada, a nossa juventude tem sido bombardeada, a nossa juventude tem sido exprimida por este mundo exterior, ao qual quer nos pressionar a largarmos aquilo ao qual recebemos, que é a nossa salvação em Deus e a nossa fé em Cristo Jesus. Porém, se eu disse que ser cristão não é fácil, ser um jovem cristão não é fácil, também não era fácil ser um jovem cristão nos dias de Daniel, porque Daniel, nós sabemos, conforme a história, ele entrou na Babilônia na condição de escravos. Quando nós lemos a história sagrada, a Bíblia nos diz que Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, ele havia feito 3 incursões sobre Judá e Jerusalém. A primeira no ano 606 a.C., a segunda no ano de 597 a.C. e a terceira, a última, mais caótica, no ano de 586 a.C. Em 606, a Bíblia nos mostra que Daniel, juntamente com os nobres, foram levados para a Babilônia. E Nabucodonosor, não só levando estes nobres, também ele sitiou, arrasou o templo, que era o maior símbolo de religiosidade daquele povo. Só que tem um detalhe: Deus havia levantado profetas para profetizarem antes do exílio, antes do cativeiro, tal qual nós temos o exemplo de Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta da sensibilidade. Jeremias falou, Jeremias alertou, Jeremias clamou para ajudar, só que eles não deram ouvidos, eles não quiseram entregar os seus corações para Deus, eles não quiseram se arrepender. Quando você lê Jeremias capítulo 7, a alma quer saltar de dentro do corpo, porque Jeremias clama e conclama dizendo: vocês que dizem templo do Senhor, quem poderá nos subsistir? O povo estava acreditando que enquanto o templo que fora erigido por Salomão estivesse de pé, não haveria inimigos, não haveria perigos, não haveria ataques, não haveria manobras, eles continuariam da mesma forma. Só que aqui é uma atenção, só que aqui é um perigo, pois quando nós confiamos apenas em situações materiais e externas, quando nós depositamos uma fé rasa naquilo ao qual não é o objetivo central do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos a tendência de fracassarmos, nós temos a tendência de falharmos, nós temos a tendência de escorregarmos, porque eles acreditavam que enquanto o templo estivesse de pé, estava legal, poderiam profanar, poderiam adorar ídolos, poderiam se rebelar contra Deus, mas enquanto o templo estivesse de pé, Deus estaria com as suas mãos sobre eles. Só que Deus havia dito para Jeremias: avise eles que chegará um dia, como também já foi dito nesse altar, em que Nabucodonosor irá invadir Judá, irá invadir Jerusalém e também irá derrubar o templo, o maior símbolo de religiosidade de vocês. Aí vocês serão levados para uma terra estranha, aí vocês serão levados cativos para uma terra ao qual não é sua, aonde vocês não irão adorar mais, aonde vocês não irão sacrificar mais, aonde vocês não irão jubilar mais, aonde vocês, como está no Salmo 137, irão pendurar as harpas no salgueiro, irão se recordar dos tempos de avivamento, irão tentar lembrar do que vocês perderam, mas eles não ouviram, eles pagaram para ver. E a Bíblia nos mostra que houve o sitiamento, houve a invasão. Todavia, Deus, ele é soberano, é verdade, Deus, ele é poderoso, é verdade, Deus está no controle de toda a história da humanidade, porque a Bíblia diz que foi Deus quem entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Juventude, eu disse que foi quem que entregou? Diga mais forte: foi Deus. Ou seja, não é Nabucodonosor o poderoso, não é Nabucodonosor o forte, não é o Nabucodonosor o altivo, é
Deus que está no controle. Quando Deus decide entregar, Ele entrega. Agora, quando Deus decide livrar, Ele livra. Quando Deus decide proteger, Ele protege. Eu estou dizendo aqui para essa juventude que talvez você chegou aqui com medos, talvez você chegou aqui com anseios, talvez você chegou aqui com questionamentos. Deus está dizendo pela palavra: eu ainda estou assentado em um alto e sublime trono. O governo da sua vida está na palma das minhas mãos. Porém, ele invadiu, agora ele quer fortificar mais ainda a sua nação, a grande Babilônia, a estrondosa Babilônia, ele querendo edificar cada vez mais a sua nação. Nós lemos no capítulo 1 que foi Deus que entregou Jeoaquim, é verdade, e Deus está dizendo que ele é soberano. Agora, chegou na Babilônia Daniel, Hananias, Misael e Azarias e muitos outros jovens hebreus. Chegaram lá não na condição de para serem aplaudidos, mas na condição de escravos. Foram destituídos da sua família, foram destituídos da sua casa, foram destituídos do seio familiar, mas chegaram, foram na condição de escravos. Agora, eles vão perceber que tudo que vier de bom grado para eles não são dádivas de Deus, são astúcias malignas do inimigo, a fim de cauterizar a mente, a fim de enfraquecer os olhos, a fim de polarizar o coração. Perceba que a Bíblia diz que o chefe dos eunucos, ele está com uma ordenança do rei, para que ele separe os jovens, os belos, os bonitos, os que têm a pele arrosada, os que têm um porte de fortalecidos, todos estes sábios, entendidos, inteligentes, para que passem por uma prova, para que passem por um teste, para que passem por um processo. Qual? Eles estavam agora diante de uma aculturação da Babilônia. Eles chegam lá com a sua identidade de Daniel, ao qual todos nós sabemos que todo hebreu tem o seu nome que glorifica a Deus, que fala da sua relação com Deus, que fala da sua intimidade com Deus, que fala do seu relacionamento com Deus. Agora eles estão percebendo que tem diante dele um manjar, e este manjar não é qualquer manjar, não é da comida de R$1, não, é o manjar da mesa do rei. Ora, quem é que não quer se alimentar da ração, da porção da mesa do rei? Não só é alimentação, mas também é bebida. Agora olha o detalhe, Daniel está observando tudo isso e está dizendo: eu não vou comer isso. Mas por que Daniel? Porque Daniel, ele era entendido que mesmo ele estando na Babilônia, mesmo ele estando numa terra estrangeira, ele não perdeu o contato com a presença de Deus. E quem tem contato com a presença de Deus, pode até vir um anjo reluzente perante ele, ele sabe discernir se provém de Deus ou não. A comida da porção do rei, segundo a Bíblia, era primeiro sacrificada aos ídolos, ou seja, quem participava dessa alimentação automaticamente estava adorando aos ídolos da Babilônia. Só que tem um detalhe, Daniel não simplesmente questiona, Daniel não simplesmente rejeita, Daniel não simplesmente, ele não quer se adaptar disso, ele simplesmente diz: faça um teste conosco, porque jovem cristão, ele é testado. Eu não sei se isso te anima, mas eu sou testado, muitos aqui são testados, e eu venho te dizer, tu também será testado. É quando você chegar na escola, alguém vai dizer assim: tu é crente? E você vai dizer: sim, salvo em Jesus Cristo. É quando você chegar na universidade, teu professor vai te questionar com questões filosóficas e você vai dizer: eu defendo a minha fé, você acreditando ou não, eu tenho a minha identidade mantida com Deus, eu ainda sirvo a Deus.
Mas perceba que nós lemos no versículo 9 que Deus deu graça a Daniel, porque não é simplesmente rejeitar, ele está cheio de graça em uma terra estrangeira, porque até para rejeitar algo tem que ter graça. Aí Daniel diz assim: a gente não pode comer isso, porque eu não posso comer isso. Tem coisa, meus queridos, que é só você e Deus, não carece de explicações. O não na boca do crente é não, e o sim na boca de um crente é sim. Foi o próprio Jesus que disse: seja o vosso proceder, o vosso falar, sim, sim, ou não, não. O que passou disso é de procedência maligna. Mas Daniel diz assim: faça um teste, me experimente. E nesses últimos dias Deus vai experimentar muitos jovens que estão aqui nessa noite. E qual é este experimento? Ele diz assim: só me dê legumes e água, e faça um teste por 10 dias. E ao fim dos 10 dias você faça a comparação entre nós que estamos comendo só legumes e água, e eles que estão comendo da porção do rei. Oh, meus irmãos, tem diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. É só colocar lado a lado. Você percebe pela fala, você percebe pelas intenções, você percebe pela atitude. Você não precisa se apresentar como crente da Assembleia de Deus, já é discernido, porque quem não fala, ele é interpretado. Aí ele está falando assim: faça a comparação, faça o teste. E foi feito. 10 dias se passaram, e diz a Bíblia, e Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram mais belos, eram mais fortes. A Bíblia diz eram mais gordinhos. Sabe o que é gordinho? Bem cheinho eles estavam. A pergunta é: como que eles conseguem estar nessa condição só comendo legumes e bebendo água? Resposta é simples: a presença de Deus na vida de um jovem faz ainda a diferença. Não importa se você mora numa casa grande ou numa casa pequena, se a sua família tem condição ou não, o que importa é que a presença de Deus é importante e faz a diferença na sua vida e na sua trajetória. Se não bastasse isso, diz a Bíblia que ele fez o comparativo e percebeu que estes jovens eram diferenciados com relação aos outros. Porque, meus queridos, há diferença em quem tem a presença e quem não tem. Há diferença em um jovem que tem a presença e um jovem que não tem. Você sente, você contempla, você nota. E Deus está nos dizendo: prefira ser diferente, tendo a presença dele na sua vida. Se não bastasse isso, eles vão ter os seus nomes trocados. Diga comigo: nomes trocados. O que é o nome, Samuel? Identidade. O que eles estão querendo fazer? Simplesmente tirar Deus do nome desses jovens. Porque se eles chegam na Babilônia com o nome do nascimento, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, agora eles vão ter os nomes trocados para divindades pagãs. Perceba que os nomes deles falam de Deus, exulta a Deus. Agora eles vão ter o nome de Daniel para Belsazar, de Ananias para o de Sadraque, de Azarias para o de Mesaque, e o outro para de Abednego. Todos esses nomes falavam dos deuses da Babilônia. Quiseram tirar Deus do nome deles. Só que aqui eu glorifico a Deus, porque podem até querer tirar Deus dos nossos nomes, mas nunca que conseguirão tirar Deus dos nossos corações. Você está contemplando aí? Estão querendo tirar Deus das escolas,
estão querendo tirar Deus das universidades, estão querendo tirar Deus dos trabalhos, estão querendo tirar Deus dos seios da família. Mas aqui está o Adadec presente para conclamar e dizer: podem tirar Deus das escolas, podem tirar Deus das universidades, mas não vão tirar Deus dos nossos corações. Meus irmãos, nós precisamos nos alertar para isso aqui, pois estes jovens venceram. E eu venho dizer, esta Uadadec aqui também vai vencer. Quem vai ser envergonhado será o inimigo. Você é vitorioso, você é vitoriosa, você é cheio do Espírito Santo, e Deus vai te sustentar, e Deus vai te dar graça, e Deus vai te ajudar a permanecer de pé, ainda que venham, ainda que tentam, ainda que manipulem. Deus não vai te perder para o mundo, Deus não vai te perder para o inimigo. Ainda há uma geração aqui nesta igreja ao qual não vai negociar seus valores e princípios, ainda que por um momento de alegria, ainda que por um momento de prazer, não vão negociar. Tanto é que aqui eles já são exaltados, porque só é exaltado por Deus quem passa pela prova. Tem gente querendo ser exaltado, mas ainda não foi experimentado. Deus está dizendo: vou te colocar na prova. Não fique tristes, mas te prepare, isto é para a tua aprovação. Deus vai te levantar, porque Deus só prova aqueles a quem Ele quer aprovar. E no capítulo 2, para a gente caminhar para o fim, o rei Nabucodonosor vai ter um sonho. Agora, olha que interessante, o camarada sonha e esqueceu o sonho. Já aconteceu isso contigo? Ele sonhou e esqueceu o sonho. Aí ele vem e chama os sábios da Babilônia, os magos, os astrólogos e os entendidos. Aí ele chama eles todos: ó rei, vive eternamente, amém. Pois não, rei, diga. Então, acontece que ontem eu dormi. Legal, o senhor dormiu bem? Muito bem. E sonhei. Maravilha. Conta o sonho, rei. Não, vocês estão aqui para um propósito. Eu sonhei e esqueci o sonho. Vocês não são sábios? Vocês não são entendidos? Vocês não são os caras da Babilônia? Agora eu quero que vocês roguem ao Deus de vocês aí, as divindades pagãs, e faça o seguinte: peça o meu sonho que foi escapado, e peça a interpretação do mesmo. Aí eles dizem: ó rei, isto é dificílimo o que o senhor acaba de pedir. Aí pela segunda vez eles dizem assim: Senhor, conta-nos o sonho. Aí o rei diz assim: vocês estão querendo ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte: se vocês não me revelarem o sonho, todos vocês morrerão, e a casa de vocês serão feitas em um monturo, isto é, casa de lixo. O Nabucodonosor aqui revela a sua prepotência, porque ele é arrogante e está usando o seu poder para pedir algo ao qual nem ele mesmo pode realizar. Mas o prepotente é aquele tipo de gente que pede para o outro o que ele não é capaz de fazer. E é isso que ele está pedindo para os sábios e para os entendidos da Babilônia. Só que eles dizem: não há ninguém na terra, somente aos deuses que habitam no céu, que podem dar o que o rei está pedindo. Eles dizem: não há ninguém que consegue. Aqui é uma lição, porque mesmo que eu e você não consiga algo, não significa que não tem alguém que consiga, que está do nosso lado. Se nós temos uma incapacidade em uma área, não podemos mentalizar isto para o outro, porque se eu não vou, se eu não consigo, pode ser que tenha alguém que vai, pode ser que tenha alguém que consiga. O que nós precisamos fazer é admitir: eu não consigo, mas vamos torcer para que alguém consiga resolver este problema. Mas eles dizem: não há ninguém na terra. E aí saiu um edito pelo chefe dos eunucos, Aspenaz. Ele diz: vão na casa de todos os sábios, batem na porta, chamem-nos para fora e dizem que vão morrer. Só que, meus queridos, bateram na porta de todos os sábios da Babilônia, os magos, os astrólogos, e estão todos indo para serem mortos.
Mas quando batem na porta de um crente chamado Daniel, vou repetir isso aqui mais uma vez. Mas quando bate na porta de um crente chamado Daniel, é diferente. Porque até ouvir sobre a morte, ele entende de outra forma. Porque crente não tem medo da morte. Crente não vê a morte como inimiga. Crente vê a morte como um acesso para estar diante de Deus. Daniel ouviu. Agora olha que lindo. Ele ouve. Ele diz assim: me introduza na presença do rei. Me leve lá. Eu quero falar com ele. Porque jovem cheio do Espírito Santo sabe falar. Jovem cheio do Espírito Santo sabe pedir. Jovem cheio do Espírito Santo é educado, não é intrometido. Ele diz: me introduza lá que eu quero falar com o rei. E ele fez. Ele disse assim: me dê um tempo. Os sábios disseram: não podemos e não tem ninguém na terra que pode. Daniel já tem outra resposta: me dê um tempo. Agora, meus queridos, sabe o que é que eu estou pedindo para Deus nesses últimos dias? É que Deus levante amigos como os de Daniel. Porque Daniel vai chamá-los para uma reunião, Diácono Vitor Simões, fechada. E vai dizer assim: amigos, é o seguinte, todos nós vamos morrer se um negócio aí não acontecer de uma hora para outra. O quê? O rei sonhou e esqueceu. Ele chamou seus sábios, os astrólogos, os magos, e não puderam dar a interpretação e nem o sonho. Ele está furioso. Só que tem um detalhe: eu pedi um tempo. O que você quer fazer, Daniel? Bom, quando tudo aqui embaixo dá errado, só há uma solução para nós que conhecemos a Deus. É dobrar os nossos joelhos e ainda caminharmos pelo caminho da oração. Deus te trouxe aqui para te dizer: quando tudo aqui estiver dando errado, olhe para cima, porque ainda há uma solução para você. O médico disse que não tem jeito, ore, Deus ainda tem a última palavra. O advogado disse que não tem mais jeito, ore, a última palavra é de Deus na sua vida. Agora, sabe por que eu disse que quero amigos como o de Daniel? É porque Daniel diz assim: ó, vocês vão orar, e a oração que vocês vão fazer é o seguinte, meu amigo Gerson, é para Deus me revelar o sonho. É para Deus me dar a interpretação. Se fosse alguns amigos que tem por eles, assim, você só oro se Deus me der um sonho. Se fosse alguns amigos que tem por aí, é para você o sonho. Por que tem que ser para você, seu metido? Por que tem que ser para você, seu arrogante? Se fosse alguns amigos aí, é ele que vai pregar na Wadadec, é ela que vai cantar de novo. Então não oro para Deus usar você, não. Mas estes amigos são amigos de verdade, porque eles não se importam quem é que vai receber o sonho ou a interpretação. Eles estão preocupados com o bem comum, a preservação da vida. Em outras palavras, não vamos nos preocupar com coisas pequenas. Há uma causa ainda que é maior, que é melhor. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, o Adadec. Deus vai te levantar amigos verdadeiros. Quem acredita, levante as mãos e diga: eu recebo. E eu vou dizer agora, esses amigos verdadeiros, você vai bater na porta, vai mandar um zap para eles, vai mandar um direct, você vai dizer assim: olha, o Diácono Vitor Simões disse que eu prego no próximo culto. Estou nervoso, tem que ficar mesmo. Estou preocupado, fique mesmo. Mas você vai chamar esses amigos verdadeiros. Eles não cantam, eles não pregam, mas eles vão dizer: nós vamos orar juntinhos, e Deus vai te usar naquele próximo culto. Amiga, você vai chamar ela e vai dizer: eu vou receber a oportunidade para cantar no próximo culto. Não sei a letra, não sei o hino, não tem o timbre. Você vai dizer: vou te ajudar. Você vai exaltar o nome dele, porque primeiro tudo é para a glória dele. Diácono Vitor Simões, estende sua mão assim direita. Deus me diz pela palavra que ele vai levantar amigos para te ajudar.
não é bajuladores e sugadores, entenda, amigos. Eles não vão se importar se é o Senhor que estará aqui na frente dirigindo. Eles não vão se importar se é o Senhor que estará com os projetos na cabeça. Mas eles vão dizer: se Deus te deu, então é para a edificação deste grupo aqui, ó. As suas lágrimas foram atendidas, assim diz o Senhor. Deus contempla o peso que há no teu coração e Ele diz: vou levantar amigos de verdade que vão segurar na tua mão e vão te ajudar a carregar este rebanho. Aí eles estão orando, e a oração é: Deus deu o sonho e a interpretação para Daniel. Use Daniel, Senhor. Cerca o Daniel, meu Deus. Vá na frente de Daniel, meu Pai. Eu não sei quanto tempo deu a oração, mas eu sei que Deus respondeu. Quem está sentindo a presença dele? Porque Deus ainda responde oração. O problema é que você não quer orar, jovem. Deus está dizendo: ore que melhora, peça que Ele dá, abre a boquinha que Ele vai responder. Aí Daniel diz assim: amigos, vamos parar, porque Deus deu o sonho. E quando Deus dá é completo. Diga comigo: quando Deus dá é completo. Deus também deu a interpretação. Aí olha o que diz Daniel. Então falou Daniel e disse: seja bendito o nome do Deus para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber sobre este assunto do rei. Aí Daniel chega a Arioque e diz assim: me introduza na presença do rei. Daniel chega lá. Agora Daniel está de peito aberto, porque vai mexer com um crente que está com a revelação da parte de Deus. Aí está assim, ó, preparadão. Ó rei, a primeira coisa que eu preciso dizer é: o que o Senhor me pediu é muito difícil mesmo. Ninguém na terra pode conceder o que o Senhor está pedindo, porém há um Deus no céu. Você está entendendo isso? Na terra ninguém pode, mas louvado seja Deus, pois ainda há um Deus no céu. Vou aplicar a palavra porque o Espírito Santo de Deus está direcionando. Sabe a faculdade que você tanto sonha e almeja? Aqui na terra ninguém pode te colocar lá, mas há um Deus no céu. Sabe o seu paizinho, a sua mãezinha que ainda não aceitou Jesus? Aqui na terra ninguém pode, mas há um Deus no céu. Sabe a porta de emprego que você tanto deseja? Ainda não conseguiu aqui na terra, mas há um Deus no céu. Levante a mãozinha agora que eu já estou encerrando. Levante a mãozinha, 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 mãozinha. Deus me trouxe aqui para dizer e profetizar sobre a vida destes jovens. Ainda aqui na terra os recursos se esgotem e acabem, olhe para cima. Você tem um Deus que está nos céus. Aí a interpretação do sonho é a cabeça de ouro, os braços e o peitoral de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro e ferro, uma mistura. Ali está a revelação dos poderes das nações e a grande pedra que esmiuçou a estátua, que fala de Cristo, um reino perpétuo e eterno. Essa é a revelação, capítulo 3. Nabucodonosor entendeu tudo errado. Em vez de ele ouvir a revelação e ficar quietinho, o bicho era orgulhoso demais. O que ele fez? Uma estátua 30 metros de altura, 30 de largura, toda de ouro, para o seu bel prazer. E agora ele diz: chama todo mundo da província,
até os escravos, e vamos tocar aí, som, tamboris, tambor, pandeiros, tudo. Ao ouvir o som da buzina, todos terão que fazer o quê? Se prostrar a estátua de Nabucodonosor em adoração. Eles não comem a comida e são honrados por Deus. Trocaram os nomes, mas não trocaram a identidade do coração. São honrados por Deus. Agora mais uma. Porque se você pensa que o inimigo desiste na primeira em que você venceu, você está enganado. Se ele não te derrubou na primeira, não vou te dizer que ele vai te derrubar na segunda, mas ele vai tentar várias vezes. É por isso que nós precisamos estar com os olhos abertos e vigilantes. Pedro diz: vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não está feliz com você. E se anime por isso, porque se ele estivesse, tem algo errado. Ele não está feliz com você. Ele investe e tenta, mas Deus está dizendo pela palavra: ele tenta é para fracassar e cair, pois Deus te dá a garantia de se manter de pé. Aí, aqueles sábios, lembram que foram livrados por causa de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Chegaram para o rei, os puxa-saco, e disseram assim: ó rei, tem uns judeus aí que fizeram pouco caso de ti, não obedeceram a sua palavra. Ou seja, não se curvaram à estátua que o Senhor erigiu. O que acontece? Acontece que eles estão desdenhando do Senhor. Aí Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias. É verdade que estão falando de vocês? E eles dizem: é verdade. Vocês não se prostraram? Não nos prostramos. Vocês não se curvaram? Não nos curvamos. Por quê? Porque somente ao nosso Deus nós devemos nos curvar e o adorar. Jovens, ainda que sejam a maioria indo em direção errada, não se proste, permaneça. Ainda que seja só você dentro de uma sala de aula que diz sobre os bons costumes, que diz sobre a fé, fique na sua posição. Deus vai te honrar. É mais fácil cair uma nação inteira do que um servo fiel de Deus. Agora, olha o detalhe. Ele disse: eu vou mandar tocar a buzina de novo. E há de ser que se vocês não me adorarem, a estátua serão lançados na fornalha de fogo ardente. Em outras palavras, se vocês não se prostrarem, vocês vão o quê? Morrer. Mas aqueles 3 jovens disseram: a gente prefere morrer do que negar o nosso Deus. Sabe o que é que Deus está procurando nessa noite? Jovens que ainda tenham esta coragem. A gente morre aqui, mas não perdemos a nossa salvação lá. Fecham as portas para nós aqui, mas a gente não negocia nada com Ele lá. Prefira ser quadrado, prefira ser antiquadro, do que você perder a comunhão com o Espírito Santo. Aí eles dizem: rei, nem perca seu tempo, porque nós não nos dobraremos. Isso é crente de verdade. Então eu vou lançá-los lá fora. Pode lançar. Vou mandar aquecer 7 vezes, mas pode mandar aquecer. Com brutalidade, chamaram os homens mais fortes do reino, amarraram os 3 jovens e lançaram-os na fornalha. Oh, meus queridos, tem vezes que eu me pergunto: Deus, por que o Senhor não livra da fornalha? Porque o Senhor não livra, Deus, da cova dos leões? Porque o Senhor não livra, Deus, das dificuldades do caminho? Mas sabe o que Deus me disse? Ainda que eu não te livre da fornalha, eu vou te livrar dentro da fornalha. Ainda que eu não te livre da cova, eu te livro lá na cova. Você está entendendo que algumas vezes Deus vai permitir você passar pelo processo, mas Deus está dizendo: o testemunho será maior, porque eu vou te dar livramento lá dentro do processo. Foram jogados lá amarrados. A Bíblia diz que até os homens que lançaram eles morreram pelo vapor da fornalha, que estava muito aquecida. E chega lá, está o rei olhando, não tem grito de ai, não tem grito de socorro, não tem grito de clamando por ajuda.
Mas o rei está olhando e disse assim: vem cá, eu estou doido. Quantos que jogamos lá dentro? 3. Mas por que eu estou vendo 4 lá dentro? Deixa eu limpar meus olhos aqui. Não, eu estou vendo 4, não foi 3. E este último aí é semelhante ao Filho dos deuses. A pergunta é: quem é que está dentro da fornalha? Repita bem forte: Jesus. E sabe o que ele diz? Eu vejo 4 e eles não estão correndo. Eles não estão pulando. O que eles estão fazendo? Passeando. Porque até na fornalha o crente passeia com Deus. Tem gente querendo ver a tua queda, tem gente querendo te ver prostrado, tem gente querendo te ver parado, mas Deus está dizendo que é nessa dificuldade que Ele vai pegar nas suas mãozinhas e você vai passear com Ele. E detalhe, a Bíblia diz que a corda que os amarraram, o fogo queimou. Ou seja, aquilo que era para a tua destruição, Deus vai converter e se tornar na tua maior bênção. Vou repetir de novo: aquilo que é para ser a tua derrota, Deus vai contornar para que seja testemunho, para que você possa contar: Ele me livrou do fogo da fornalha. E finalizando, Deus exaltou. Eu disse que Deus fez o que, jovens? Mais uma vez, Deus fez o que? Nabucodonosor disse assim: a partir de hoje, quem falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai morrer, porque não há nenhum Deus como o deles. Ele opera sinais na terra, Ele opera sinais no céu, Ele é o maior aqui. E Deus está te dizendo, através da sua vida, é lá no meio da tua família que o nome dele será glorificado. É através da sua vida que lá naquela escola o nome dele será glorificado. Vão dizer: não há Deus como o dele, porque o nosso Deus, ele é maior, maior, maior. Quem acredita nisso, fica de pé comigo glorificando a Jesus. O louvor pode preparar para cantar qualquer hino que vier à mente de vocês. Pega na mão de quem está do seu lado. Aperte a mão dele para ver se ele ainda está vivo, para ver se ela ainda está viva. Diga assim: você entendeu? Não se venda, não se proste, permaneça inabalável. Diga: Deus vai te honrar. Diga com fé: Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Com as mãos seguradas uns aos outros, nós vamos orar uns pelos outros agora. Você vai pedir pela vida dele, você vai pedir pela vida dela, você vai pedir para que Deus ajude ele, você vai pedir para que Deus ajude ela. Você não sabe o que este jovem passa no meio da família, no meio de amigos, pelas seduções do diabo, do adversário. Mas Deus está dizendo: assim como eu fui com Daniel na Babilônia, eu também serei contigo, jovem. Eu também serei contigo, jovem. Eu também serei contigo. Fecha seus olhos, começa a orar baixinho aí por ele, por ela. Diga: Deus, ajude ele. Diga: Deus, eu não sei o que ele ou ela está passando. Diga: Deus, tenha misericórdia dele ou dela, meu Pai. Eu não sei os embates, as lutas. Pois estás comigo. Aleluia. Não estou sozinho. Ora, ora, ora. É momento de guerra espiritual agora. Ora. Esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Peça a Deus. Temer porque Cante isso aí para alguém. se eu estou Aleluia. guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh.
jovens chorando, tem jovens se alegrando. Você não vai tombar, você não vai cair, você vai permanecer. Eu quero saber se tem alguém para Jesus aqui nessa noite. Você que ainda não o aceitou, você que ainda não se decidiu por Cristo. Ele já se decidiu por você há 2000 anos atrás. E Ele quer te revestir com a sua autoridade. Ele quer te dar uma nova história, um novo sentido. Então, se você quiser este Cristo maravilhoso, saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus nessa noite? Se tem algum jovem que conhece alguém que não está nos caminhos do Senhor, me ajude falando com ele, me ajude falando com ela. E diga: vem para Jesus você também, rapaz. Ele quer transformar a sua vida. Mas se não tiver, se você crer, feche os seus olhos que eu quero orar pela sua vida. Pai, obrigado, Senhor, pela vida destes adolescentes, pela vida da liderança que aqui estão reunidos e presentes, ó Deus. Oh Pai, a Tua palavra ela veio ao nosso coração e nós pedimos, Senhor, a Tua ajuda, nós pedimos o Teu sustento. Em nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos, ser conosco, fortaleça-nos, em o nome de Jesus. Abraça esse jovem aí e diga: receba de Deus essa noite. Isso, que lindo, abraça.